A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Meus irmãos, olha, eu não conheço, não conheço, eu não sei se algum irmão tem conhecimento, mas eu não conheço na história das Assembleias de Deus no Brasil, uma saída em massa, uma saída tão grande, tanto desligamento de membros e obreiros de uma igreja séria ao mesmo tempo, como nós estamos vendo, acontecer na Assembleia de Deus Pernambuco, na nossa IADPE. Mas tudo isso, irmãos, faz parte das promessas de Deus, o que Deus vinha falando, que iria desarraigar, colocar por terra, desmantelar, tirar, arrancar, destruir esse império humano que foi instituído na nossa Assembleia de Deus Pernambuco nesses últimos 22 anos, por essa atual administração. Essa semana um pastor entrou em contato comigo, irmãos, e disse: irmão Giovanni, isso nunca aconteceu na nossa igreja. Essas denúncias, Veja o que o senhor está fazendo. Ou seja, ele entrou em contato me censurando. Então eu disse a ele o seguinte: pastor, realmente o senhor está certo, nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque as lideranças anteriores a essa nunca se envolveram em escândalos como essa. E se tinha algum escândalo, alguém escondeu muito escondido, mas agora é diferente. Os escândalos estão aí a ponto do atual presidente chegar diante da justiça, dos juízes, das autoridades e mentir descaradamente. Então o povo está tomando conhecimento, pastor. Eu disse a ele: realmente nunca aconteceu, está acontecendo agora, porque essa liderança é uma liderança caída. Então, irmãos, tudo isso faz parte do cumprimento daquilo que Deus havia dito, que iria desarraigar, arrancar, colocar por terra esse império humano, essa liderança caída da Assembleia de Deus Pernambuco, e que tudo seja para a glória de Deus. Irmãos, vocês vão ver, são centenas e milhares saindo, irmão. Isso não é querer aumentar, querer inflamar. Não, é verdade. E vocês vão ver a saída em massa quando passar essa pandemia e começar as inaugurações das igrejas sérias, que Deus tem orientado homens de Deus para abrir essas igrejas, para resgatar vidas, almas que estão sofrendo tremendamente, nas mãos dessa liderança tão tirana da nossa querida Assembleia de Deus Pernambuco. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, vejam isso aí como uma atuação de Deus, ainda que esses homens desviados que estão à frente da Assembleia de Deus Pernambuco, eles alardeiem aos quatro ventos, usem o púlpito da igreja, usem os obreiros, meninos da igreja, para dizer que as pessoas que estão saindo são rebeldes, rebelados, são ingratos, mas na realidade rebeldes, rebelados e ingratos são esses líderes apodrecidos que têm tratado a igreja de Deus como se fosse o quintal deles. Até que alguns deles têm dito, que a igreja é o quintal deles. Só que eles estão enganados e Deus está agindo. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor a todos. E aí, meus irmãos, vocês vão vendo que é grande o número de obreiros, principalmente presbíteros, homens respeitáveis, homens de influência na igreja, homens queridos pela igreja, que estão pedindo desligamento da IADPE. E com isso, naturalmente, ocorre um êxodo. Por quê? Porque esses homens, ainda que não convidem diretamente os demais membros daquela localidade, daquela igreja que eles dirigiam ou trabalhavam, irmãos, é como um efeito cascata. As pessoas vão porque sabem que esses homens de Deus estão tomando a direção certa, estão tomando a decisão e a direção certa, estão na direção de Deus. Então, sempre que um presbítero, irmão, um diácono, um obreiro, um membro que tem vida no altar, ele pede desligamento, vai junto com ele vários outros irmãos. Então não adianta, o pessoal de Ailton José Alves está aí desesperado, dizendo que os pastores que saíram estão convidando. Não precisa não, irmãos. Precisa não, o próprio Ailton com o seu pessoal foi quem expulsou, está expulsando o povo da igreja, com o seu comportamento. Estão agora correndo atrás, correndo atrás de obreiros que eles pisaram, obreiros que há muitos anos estavam fora, da escala de culto, sendo perseguidos. Eles estão indo atrás, visitando essas pessoas em casa, chamando essas pessoas, querendo trazer esses obreiros de volta para a escala de culto, fazendo 1001 promessas. Por quê? Porque estão vendo
que estão perdendo. Agora, o que eu tenho a dizer ao senhor Ailton José Alves e ao seu pessoal é que é tarde, presidente. É tarde. O que o senhor fez chegou à medida de Deus. Deus não suporta mais e nem a igreja. Não adianta o senhor querer fazer arrumadinho agora para segurar as pessoas na igreja, porque o leite já foi derramado pelo senhor há muito tempo. Amém, meus irmãos? Então os irmãos se desliguem, peçam desligamento na direção de Deus, conforme a orientação de Deus, e que tudo seja para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor a todos.